Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo Apocalipse, Nessa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos estudando a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado e por isso peço que você dê o seu gosto. Ele nos ajuda a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E partilhe o vídeo também. Vamos ler hoje, a partir do versículo 9, vamos ler os comentários da Bíblia do Bispo e depois fazer mais alguns comentários. E eu peço que você dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos dê a condição de lermos, entendermos, ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Queremos Te ouvir, fale conosco, cada um de nós. Amém. Então, Apocalipse 21, versículo 9, veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O comentário do 9 diz: mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. O anjo se refere à noiva como a mulher do Cordeiro e à santa cidade. Isso se deve ao fato de seus habitantes serem os santos do Antigo e do Novo Testamento, que formam a igreja glorificada. Sem eles, a cidade não seria chamada de esposa do Cordeiro. E aqui, como falamos no último vídeo, nós vemos então a nova Jerusalém que vem do céu, pairando e vem para ser instaurada no novo céu, na nova terra. Lembrando que a velha terra, o velho céu, isso tudo que nós conhecemos já passou. Agora nós vamos contemplar pelos olhos do apóstolo João o novo céu e a nova terra. No 10 diz: e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. O comentário: mostrou-me a grande cidade. João tenta descrever a visão que teve da gloriosa cidade celestial, mas as suas palavras somente são capazes de transmitir um reflexo bem tênue da maravilhosa e eterna realidade que presencia. Portanto, o apóstolo usa uma linguagem simbólica para expressar o que vi. A cidade tem um grande alto muro que serve como segurança e proteção contra tudo o que é impuro. Nela o pecado não pode entrar, pois a santidade e a glória divina repousam sobre ela. A cidade tem também 12 portas, que representam as 12 tribos de Israel, pois a salvação vem dos judeus. Os 12 anjos, junto às 12 portas, são os guardiões da cidade e dos que nela habitam. E tudo que nós lemos aqui agora é o apóstolo João, tentando mostrar ou comparar, porque ele fala como, Então ele tenta comparar o que ele vê com o máximo de precisão possível com o conhecimento que ele tem. Mas nós não podemos levar tudo isso aqui ao pé da letra, mas é muito maior. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. E ele tinha visto isso, Ele contemplou a cidade santa. Então, por isso que ele diz isso, que é inimaginável. No 14 ele diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? Porque o fundamento é Cristo. Então, quando hoje nós pregamos no altar, nós firmamos ou colocamos um fundamento. Tem que ser construído sobre Jesus. Então, Jesus falou sobre os 2 fundamentos, A areia, que é a lei, representa a antiga aliança, e o novo,
o novo fundamento, que é Jesus, a rocha. Então, aquele que constrói sobre a rocha permanece. O que constrói sobre areia somente, ele vai passar e vai desmoronar. Então, nós temos que estar fundamentados em Jesus. 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e os seus muros. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade como a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, um 10º jacinto, 12º ametista. O comentário do 14 ao 20 diz: os fundamentos. A igreja do Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, é edificada sobre o que há de mais glorioso. O evangelho anunciado pelos 12 apóstolos, os ensinamentos preciosíssimos da salvação, transmitido pelos servos do Altíssimo, fazem referência a Jesus como a pedra angular, sobre a qual a sua igreja está edificada. Fundamento que nós, como falei, temos também que estar edificados, né? Agora 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. O comentário do 21, as 12 portas eram 12 pérolas. Não cremos que João esteja usando uma linguagem literal, mas simbólica. Afinal, como um ser terreno poderia descrever algo celestial, tendo em vista não haver palavras para isso? É verdade que os acontecimentos narrados em relação ao nosso planeta podem ser entendidos como literais, mas não celestiais. As pérolas e o ouro puro transmitem a ideia de pureza, beleza, santidade, retidão e justiça da Nova Jerusalém. Continuando para o 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Hoje, Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Ele não caberia, né? Apesar que ele, durante a velha aliança, lá no Egito, né, na saída do povo do Egito no deserto, Deus então se fez presente no tabernáculo. O tabernáculo era a referência de onde Deus estava. Hoje, ele quer estar dentro de nós. Hoje nós somos esse templo, o tabernáculo de Deus. Lá não haverá templo, não haverá tabernáculo, porque ele será o centro de tudo. Nós o teremos eternamente. E seguindo aqui para o 23, desculpa. E a cidade não necessitava de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para encerrar o comentário aqui diz: as nações dos salvos andarão à sua luz. Aqui o apóstolo João menciona as nações e os reis da terra, isto é, novas nações e novos reis da nova terra andarão mediante a luz da Jerusalém celestial. O Senhor Jesus é o Rei dos reis, e a igreja glorificada são os reis e sacerdotes. Assim como reis, o seu resplendor, sua dignidade, seus tronos serão condizentes com a honra e com a glória dessa cidade.
todas as nações agradecerão e adorarão unânimes ao eterno Deus na Nova Jerusalém. E eu acredito também que ele nos fez reis e sacerdotes. Então todos nós reinaremos com ele, né? Para toda a eternidade. Agora eu entro em Apocalipse capítulo 22, até o versículo 5 nós vamos ler os comentários. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Comentário: o rio puro da água da vida é o Espírito Santo, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e faz nascer novas criaturas, novas vidas por onde passa. Ele é a única pessoa capaz de revelar o Senhor Jesus ao ser humano. Podemos transmitir todas as informações a respeito do nosso Senhor para as pessoas, mas a revelação dele a elas é obra exclusiva do Espírito Santo. E digo para você que não tem coisa melhor no mundo do que você senti-lo dentro de você. É a melhor coisa. Por exemplo, mulheres que tiveram filhos, diz que a alegria de se tornar mãe, né, toda a dor que ela passou durante o parto, todo o sofrimento durante a gestação, ela é apagada da mente uma vez que nasce o filho e a alegria de segurar o seu bebê pela primeira vez. Então, uma alegria indescritível, né? Então, essa alegria, ela é substituída quando a alegria do Espírito Santo é derramada em nosso coração. Então, é algo tão grandioso, né? Tão grande, tão sublime, que se você ainda não teve, você deve buscar isso em Deus, ter essa alegria. No 2, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O comentário diz: a árvore da vida. O objetivo de Deus era que o ser humano vivesse eternamente por meio da árvore da vida. Porém, isso ficou impossibilitado devido ao pecado, quando o homem desobedeceu a palavra do Altíssimo e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, na Nova Jerusalém, essa árvore da vida cresce novamente com poder e será permitido comer fartamente dos seus frutos para se viver eternamente. No sentido espiritual, a árvore da vida também foi plantada na cruz quando o Senhor Jesus se sacrificou derramando a sua vida e o seu precioso sangue para nos conceder a vida eterna. E agora, no final do Apocalipse, temos a maravilhosa revelação do surgimento, não apenas de uma árvore da vida, mas de várias, de uma a outra margem do rio. O profeta Ezequiel também fala a esse respeito, lá em 47. As folhas da árvore da vida servirão para a cura dos povos e os seus frutos para alimento. Quando nós lemos em Apocalipse, Adão então comete o pecado, a desobediência, por ter duvidado da palavra de Deus e foi expulso do paraíso. Deus colocou anjos com o objetivo de que ele não voltasse para comer da árvore da vida. Então, ele já não era fiel, não era digno de estar ali. Então, ele foi expulso. Hoje, nós podemos ter a vida e vida com abundância. Quer dizer, o Senhor Jesus é a árvore da vida, como o bispo se referiu, e é nele que buscamos vida, né? No 3 agora. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Comentário: nunca mais haverá maldição. Este é o novo paraíso, sem serpente, tentação, ameaça, engano ou pecado. Todo o resto de pecado de qualquer espécie é totalmente eliminado. Afinal, este é o lugar da morada do Altíssimo com os seus filhos. O centro da Nova Jerusalém é o trono de Deus e do Cordeiro, e ao redor desse trono se realiza o mistério sacerdotal dos seus servos. A glória do servo é servir ao seu Senhor e permanecer constantemente em sua presença para que possa contemplar continuamente a sua face. Quer dizer,
O rosto do Altíssimo e do seu Santo Filho, Jesus, que só podiam ser contemplados pelos anjos, agora serão vistos e admirados pelos verdadeiros servos de Deus. Quando os servos contemplam a face do Senhor, o resplendor da sua glória retorna sobre eles. Esse resplendor consiste na totalidade do seu caráter, que é expresso por intermédio do seu magnífico nome, revelado por seu Filho na terra. E nós podemos ter essa luz em nós, né? É o próprio Espírito Santo que nos faz ter essa luz. Por exemplo, o sol é uma luz independente. A lua não tem luz em si mesma, mas ela reflete a luz do sol. Então ela brilha durante a noite, né? Ela é iluminada, mas a luz não vem dela, vem do Espírito Santo. Assim nós. A luz que há em nós não é nossa própria, mas é o Espírito Santo através de nós. O comentário que o bispo faz do versículo 4, nas suas testas, aqui fica esclarecida a razão pela qual a besta queria gravar o número do seu nome na testa ou na mão direita de todas as pessoas. Na verdade, ela queria que todo mundo possuísse o seu caráter. Mas, para os servos de Deus, cumpre-se a promessa do Senhor, e eles assumem o seu caráter. O nome de Deus e do Cordeiro na testa corresponde ao que o sumo sacerdote judeu trazia na fronte, santidade ao Senhor. Portanto, aqui se realiza plenamente a palavra do apóstolo João que disse: mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Está em 1 João 3,2. Diante disso, ter o nome do Senhor na testa significa pertencer totalmente a ele. E por isso eu pergunto, há coisa melhor e mais sublime do que isso? Não. Né? Não dá para se sustentar com as coisas desse mundo. O que Deus tem preparado é muito maior e melhor. No 5, e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada, nem de sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Comentário do 5, e reinarão para todo sempre. Os verdadeiros servos de Deus serão os que irão reinar com o Senhor Jesus Cristo. Ele próprio teve que servir para que então pudesse reinar eternamente. E isso também tem de acontecer com aqueles que reinarão com ele. Portanto, primeiro eles terão de servir para então terem o direito de reinar por toda a eternidade com o Senhor. E é tão especial que nós podemos olhar para o que vai acontecer através dos olhos do apóstolo João, né? E eu fico imaginando esse rio de águas vivas, as árvores da vida, né? Toda essa maravilhosa coisa, essa grandiosa, esplendorosa visão que ele tem. Mas nós podemos viver um pouquinho dela, ou a sombra dela, aqui na terra. Por isso que o apóstolo João, né, foi onde eu terminei no último vídeo, lá em João 7,37, ele diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Portanto, todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles passam a ter esse rio também dentro deles, né? Esse rio espiritual, vivo. E o versículo 39 de João também prossegue, né? Como eu falei, que o Espírito Santo que mais tarde viria. Nós estamos vivendo nessa dispensação, a dispensação do Espírito Santo. Não é isso que é revelado no último capítulo da Bíblia sobre o interior de Jerusalém, o rio de águas vivas? Então, os rios espirituais de Jerusalém passarão por todo o mundo e renovarão tudo. Não é esse o significado do Apocalipse 22, 17? Vamos ver. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ah, que maravilha, né? Você pode dizer para mim: olha, eu não tenho condições econômicas, eu não posso dar uma oferta na igreja,
eu nem trabalho tenho, eu dependo de uma cesta de alguém, mas você pode beber dessa água. E quem bebe dessa água nunca mais fica igual. É impossível que a sua vida permaneça igual. O Senhor Jesus diz lá em João 10:10, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos no outro extremo, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele tem duplo significado, essa vida abundante, vida e vida com abundância. Vida aqui na terra e também na eternidade com Deus. Então esses rios de água viva atingem a nova terra e produzem muitíssimo fruto. E o que está escrito no versículo 2, as árvores, né? Então 12 vezes, de mês em mês, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, igual à igreja de Jesus. Então os frutos são ali todo simbolicamente expressados. Muito admirados, reencontramos a árvore da vida no final da Bíblia, que foi negada aos homens caídos no pecado na primeira página da Bíblia, lá em Gênesis 3, 22 ao 24, né? O objetivo original de Deus, de que o homem deveria viver eternamente por meio da árvore da vida, foi bloqueado por Satanás e pelo pecado quando o homem, apesar da proibição divina, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu penso o seguinte, tanto uma árvore do conhecimento do bem e do mal, como a árvore da vida, deveriam estar no centro. Então, para o homem comer da árvore da vida, ele tinha então que virar as costas para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que ele virou as costas para a árvore da vida, ele comeu daquela árvore proibida e trouxe o pecado como consequência. Todo pecado traz consequências com ele. Na Nova Jerusalém, porém, essa árvore da vida cresce novamente com poder e o homem deve comer fartamente dos seus frutos para viver eternamente, pois na cruz do Gólgota a árvore da vida foi plantada novamente quando Jesus se sacrificou. Lá ele derramou sua vida em seu precioso sangue pelo Espírito eterno. Então, se você quer ter acesso a essa árvore hoje, vá a Jesus. A árvore da vida é um tipo especial de árvore. A originalidade da visão de João sobre a árvore da vida torna-se visível especialmente na utilização das árvores da vida. Enquanto em Gênesis 3:3 se fala dos frutos, em Apocalipse 2:7 é prometido aos vencedores que poderão se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Aqui, como em Ezequiel 47:12, se aponta para as folhas da árvore para a cura das nações. Então, essa árvore tem o poder de trazer vida. Não que haverá doenças, mas porque nós teremos vida. Muitos se perguntam, mas como isso será possível? Se as folhas devem servir para a cura das nações, isso presume doença? Pelo contrário, pois da mesma maneira como João nega enfaticamente tudo o que é negativo no novo céu e na nova terra, porque ele disse lá, né, não haverá morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, tudo isso já não existirá mais. Então, ele descreve aqui de que maneira a doença e a morte estão eliminadas para sempre, através do fruto das árvores da vida, que é igual, vida eterna, pelas folhas da mesma, que é igual, sem nenhuma doença. Então, não haverá doença, não será necessário. Nos alimentaremos diretamente dela. Então, João acentua novamente que não haverá mais maldição, né? Então, será eliminado também ela. Ou seja, não existirá mais nada maldito. Esse é o novo paraíso, sem serpentes, sem ameaças, sem engano, sem pecado. Só por isso já é um motivo para querermos estar lá, né? Todo o resto de pecado de qualquer espécie é excluído absolutamente, pois se ainda houvesse qualquer coisa maldita, o Senhor não poderia habitar nessa nova Jerusalém. E o que se conclui também de Josué 7:12, onde o Senhor diz: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. O povo havia sido infiel a Deus e, como consequência, Deus falou: não andarei mais com o povo. Então, se você quer
ter Deus consigo, então tenha a sua consciência limpa. Mantenha-se firme na promessa de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Alimente-se dessa fonte de vida, dessa árvore da vida. A palavra de Deus é a árvore da vida. Então, alimente-se da palavra de Deus. Siga o Senhor Jesus. Tome a sua cruz, significa obedecê-lo, negar a si mesmo e vá em frente. No final, o que você vai ter é a coroa da vida, tá bom? Que Deus continue abençoando e vamos continuar aqui ainda dentro desse capítulo, nesse encerramento das duas coisas, tá bom? Fique com Jesus. Deus abençoe.